Carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 3, versículos de 14 a 21. Ouça com fé a leitura da Escritura Sagrada. Efésios 3, de 14 a 21. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Até aqui a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, santo, santo e santo Tu és, Deus eterno, todo-poderoso, Pai de misericórdia. Nessa hora, Senhor, que a Tua igreja está reunida aqui, com sede de ouvir a Tua voz pela exposição da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa calar o nosso coração em Tuas mãos. Que o Senhor possa vir, ó Deus, e trazer iluminação à nossa mente, para que possamos ouvir essa palavra, compreendê-la, guardá-la no coração e vivê-la para a Tua honra e glória. Ó Senhor, fortalece a Tua igreja nessa noite, por meio da pregação, do ensino da Tua palavra. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, conta-se que depois de uma grande tempestade, uma tormenta, um fazendeiro saiu para ver os estragos que havia acontecido nas suas terras. Muitas árvores haviam caído. Algumas árvores eram grandes, altas e aparentemente fortes, mas estavam deitadas no chão, com as raízes totalmente expostas. No entanto, no meio do campo havia uma árvore diferente. Havia um carvalho enorme que continuava de pé. Veja, o vento havia sido o mesmo, a chuva havia sido a mesma, a tempestade havia sido exatamente a mesma que atingiu as demais árvores, que caíram e ficaram com a sua raiz exposta. Portanto, a diferença não estava na tempestade, a diferença não estava no vento, estava nas raízes daquelas árvores. As árvores que caíam, ou que caíram, elas tinham raízes superficiais. Já o carvalho, que permaneceu de pé, firme, tinha raízes profundas que penetravam no solo, encontrando sustento e estabilidade para ficar firmes diante da tormenta. É exatamente isso que Paulo pede na sua oração pela igreja de Éfeso. Olha que legal. Ele não ora primeiro por sucesso, por conforto, nem por crescimento numérico da igreja. Não. Ele ora para que os crentes daquela igreja sejam fortalecidos no homem interior, habitados por Jesus Cristo pela fé e arraigados e alicerçados em amor. Assim como a árvore forte tem raízes profundas, preste atenção, uma igreja espiritualmente forte tem raízes profundas em Cristo. De modo que, quando vierem as tempestades, entenda, tentações, perseguições pela fé, crises, abatimento espiritual, sofrimento, essa igreja, essa vida não cairá, porque sua força não está na crise, não está nas pessoas, não está nas circunstâncias, mas está em suas raízes espirituais. Eu quero dividir esse texto em 3 partes muito simples. O que compõe a oração do apóstolo Paulo por essa igreja? Primeiro, ele tem uma introdução aqui, versículos 14 e 15. Paulo ora ao Pai pela saúde espiritual da igreja. Depois, em segundo lugar, versículos de 16 a 19, o que ele fala? Paulo faz 4 pedidos ao Pai pela igreja, olhando para a saúde espiritual da igreja. E depois, versículos 20 e 21, Paulo dá glórias ao Pai pelo seu poder que é visto na igreja e em Cristo, o seu cabeça. Daí o título aqui dessa pregação:
a oração de Paulo por uma igreja espiritualmente forte. Ah, meus irmãos, como nós precisamos disso. Talvez nós temos hoje muitas denominações, graças a Deus por isso. Mas será que todas são espiritualmente fortes? Será que todas têm a raiz em Cristo, segundo Ele mesmo revelou em Sua palavra? É isso que eu quero propor a pensar com vocês nessa noite. Uma igreja que permanece de pé, enfrentando provações, porque ela é espiritualmente forte. Então, em primeiro lugar, Paulo ora aqui pela saúde espiritual da igreja. Olha como ele apresenta a sua oração a Deus. Versículos 14 e 15. Por essa causa, Paulo está falando ao Senhor: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele diz: por essa causa eu vou fazer essa oração. Que causa é essa? Se você olhar o versículo 13 anterior, olha o que diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo está preso em Roma, quando ele escreve essa carta. Ele está preso, há um soldado romano, está acorrentado a ele. E ele ficou preocupado. A igreja de Éfeso poderia estar desanimada, abatida espiritualmente. Afinal de contas, aquele que havia pregado o evangelho a eles estava preso, sofrendo. E agora? É motivo para desanimar? É motivo para olhar para essa situação e começar a tropeçar? Paulo está dizendo: de jeito nenhum. Eu não quero que vocês desanimem, mas eu vou me colocar de joelhos. E um judeu, para orar ao Pai por vocês. Um judeu ortodoxo, ele orava normalmente de pé, com as mãos levantadas. Mas em tempos de angústia, para trazer mais consagração, para mostrar mais a urgência daquela situação, diante da qual era necessária a oração, ele podia se colocar de joelhos. Por exemplo, Jesus se ajoelhou lá no Getsêmani, momentos antes de ir para a cruz. Um momento solene demais na vida do Senhor, em que ele buscou o Pai. Estevão, Atos 7, versículo 60, próximo de ser apedrejado, estava de joelhos também, sabia do seu final. Então isso é um sinal de humildade do servo do Senhor, se prostrar diante de Deus. Agora, a Bíblia não diz que Deus só vai ouvir a tua oração se você estiver de joelho. Esse é um erro. Eu já ouvi gente dizer assim: pastor, Deus só ouve a oração de quem ajoelha. Não. Ezequias, por exemplo, provavelmente, segundo os estudiosos, quando pediu a cura e Deus lhe deu mais 15 anos de vida, muito provavelmente ele estava deitado na cama. Diz o texto que ele virou do lado para a parede, e ali ele chorou, e ali ele orou. Então, o sinal de se ajoelhar para orar é um sinal de prostração, de dependência, de um clamor, sim, uma consagração maior diante daquela situação. Não há problema nenhum. Agora, você dizer que Deus só ouve a oração de quem se ajoelha, opa, aí você fugiu da Escritura. Deus ouve a oração que você faz indo para o seu trabalho. Deus ouve a oração, você está lavando uma louça, você está com a mente elevada a Deus e orando e intercedendo por uma pessoa. Ele está ouvindo a tua oração. Você não precisa se ajoelhar diante da pia para lavar o prato, para orar para Deus te ouvir, irmão. Então, graças a Deus por isso. Paulo, lutando para que aquela igreja não fosse abatida pelo seu sofrimento em Roma, se coloca de joelhos. Era uma situação que exigia isso. Agora, ele não vai buscar qualquer pessoa. Ele vai buscar o Pai. E lá no capítulo 1, versículo 17, ele chama o Pai de o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da glória é o Pai de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que em Cristo se tornou o Pai dele. Justamente. Por que Paulo podia chamar o Pai de Jesus de seu Pai? Você pode chamar o Pai de Jesus de seu Pai? Você pode. Porque em Cristo, Deus adotou Paulo como seu filho. Deus, então, o Pai de Jesus, pela fé em Cristo que o Pai deu a Paulo, agora o adotou. E ele pode ser chamado de filho de Deus. Paulo foi adotado na família de Deus sobre a terra, a igreja militante, que se reúne aqui, hoje, em Nova Granada. Essa família, juntamente com aquela família que já está glorificada nos céus, as almas dos eleitos que já partiram, a igreja triunfante. Essa igreja já triunfou, já foi liberta da presença do pecado. Está lá com seu corpo aguardando o retorno glorioso de Cristo para ser ressuscitado, mas sua alma está lá já na presença do Senhor, plenamente santificada. Por isso que ele diz aí, no versículo 15, esse Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra.
A família de Deus. Nós aqui de carne e osso, que compomos essa igreja aqui na terra. E a família que já está no céu, almas plenamente glorificadas. Todos nós que pela fé em Cristo passamos a desfrutar de poder sermos chamados de filhos de Deus. Que grande privilégio, meus irmãos. Essa família, eu e você, os eleitos já santificados, Paulo nos seus dias, nós tomamos o nome de Deus. O nome de Deus está sobre nós. Esse verbo tomar lá no grego, onomazo, significa ser designado com autoridade. E aí, os estudiosos vão olhar lá para Gênesis 2, de 19 a 20. O que aconteceu em Gênesis 2, de 19 a 20? Gênesis 2, antes da queda, né? Antes do pecado. Deus chama Adão, coloca ele diante de toda a criação e fala para Adão: Adão, dá nome a todos os animais. Inclusive ele deu nome à própria Eva. Sabe o que é isso? Na Bíblia, é sinal de autoridade sobre aquilo que você está dando nome. Então, isso nos revela aqui no texto que essa família da fé em Cristo, a igreja, ela caminha debaixo da autoridade, do poder do nome de Deus, e ela é guardada por esse Deus, pela autoridade desse Deus. Paulo já havia dito, né, no capítulo 1 aqui, no final do capítulo 1, de que o poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, é o mesmo poder que ressuscita um pecador quando ele crê em Cristo, entrega a sua vida a Cristo e ganha uma nova vida. Agora, essa vida foi ressuscitada dos mortos, das trevas, e juntamente com Cristo está assentado nos lugares celestiais, debaixo dos pés dos quais, de Cristo e da sua igreja, estão quem? Todos os principados e potestades, todo o mal. Você tem inimigo na tua vida? Você tem desafios na tua vida? Você tem lutas pessoais contra o pecado ainda presente em você? Meu caro, se você é filho de Deus, está tudo debaixo do teu pé, em nome de Jesus. Paulo está dizendo aqui para a igreja, esse é o poder de Deus, uma ressurreição espiritual. Isso é a autoridade que Deus nos dá, por estarmos unidos a Cristo, sobre o mal que há em nós, que há ao nosso redor. Então, depois de pensar nisso aqui, esse conteúdo da oração de Paulo, ele está orando ao Pai, por essa família da fé, a igreja. Ele vai pedir fortalecimento para a vida espiritual dessa família, e ele vai fazer 4 pedidos ao Pai por essa igreja. Está aí a partir do versículo 16, olha comigo. Para que, então ele está orando diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, a glória do Pai, vos conceda o quê? Que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo está pedindo para a igreja ser fortalecida, ganhar força diante das aflições. Veja, por que Paulo precisava pedir isso? Lembra? Versículo 13, ele está preso, está sofrendo um bocado. E a igreja poderia estar muito desanimada. Você já pensou? Muitos acusadores chegando assim para a igreja de Éfeso: ah, você ouviu Paulo pregar o Evangelho? Você sabe o que aconteceu com Paulo? Ele está preso em Roma. Ah, Paulo é um velho derrotado, rapaz. Você está seguindo o que ele pregou para você sobre Jesus? Deixa isso de lado. Paulo ficou preocupado com isso. A igreja podia desanimar, então ele está orando a Deus para que essa igreja desfrute de força interior e com poder. Essa palavra poder, dinamis, é muito interessante. É da onde vem a nossa palavra no português, algo dinâmico, sabe? Dinâmico, que tem força, que procede, que vai adiante. Essa palavra quer dizer uma força sobrenatural que modifica a realidade, que vai além das circunstâncias. Ele já havia falado desse poder lá no capítulo 1, versículo 19. Foi justamente o texto que eu falei para vocês. O poder de Deus veio sobre Cristo e tirou ele da tumba. Esse mesmo poder de Deus que tirou Cristo da tumba ao 3º dia, Paulo agora fala no capítulo 3, versículo 7, é o poder que alcançou Paulo e o ressuscitou dos mortos. É essa força operante de Deus que veio sobre a vida de Paulo e o deu nova vida espiritual. Esse mesmo poder, você já parou para pensar? Se você é cristão, o poder que tirou Cristo do 3º dia da tumba é o poder de Deus que te ressuscitou das trevas e te deu nova vida e vida eterna ao te unir espiritualmente a Cristo.
Paulo está orando a Deus para que a igreja seja fortalecida por esse poder. Ele sabe que Deus precisa operar com o seu poder na vida da igreja para que ela prossiga firme em Cristo até o fim, enfrentando as tempestades dessa vida. E esse poder virá, ele diz aqui, mediante o seu Espírito. E Espírito lá no original, no grego, pneuma, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando no crente, que dá o poder de Deus a esse cristão. Para quê? Para que ele seja fortalecido na sua fé diante das tribulações. E onde é que vai operar esse poder de Deus que vem pela obra do Espírito Santo na vida do cristão? Não é lhe dando cabelo, senão estaria lascado, né? Não é lhe dando uns dentes mais bonitos, não é dando conforto na vida, não é fazendo com que ele não tenha doenças, como é pregado em muitos lugares, não é fazendo com que todos os seus sonhos sejam realizados por Deus, como é pregado muitas vezes. Não! Paulo está dizendo, essa força vai atuar no homem interior. Está vendo aí? Versículo 16. Mediante o seu espírito no homem interior. O que é isso? Que homem interior é esse aí? O espírito vai trabalhar no íntimo da vida de alguém, no coração. Coração na Bíblia significa o ser da pessoa, a sua mente, seu sentimento, a sua vontade, a sua consciência. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora, nos enchendo do poder de Deus, para que a gente suporte as durezas da vida, não importa o que venha. Por isso que lá em Provérbios 18, 14, é um texto que eu gosto muito. Provérbios 18, 14, olha o que diz o sábio. O espírito forte sustém o homem na sua doença, mas um espírito abatido, quem o pode suportar? Um espírito forte sustém o homem na sua doença, nas suas provas, mas um espírito abatido, quem o pode suportar? Irmãos, Paulo não pede a Deus que a igreja se revista de saúde física, de prosperidade material, de conforto, de pessoas talentosas, cheias de humor no púlpito, com dons e revelações extraordinários para prosseguir, nada disso. Ele pede que cada membro seja fortalecido no seu espírito, pelo Espírito Santo, para conseguir suportar as aflições. O versículo 17, em certo sentido, ele prossegue esse pedido de fortalecimento do espírito, que agora é visto na habitação de Cristo, na vida dos cristãos pela fé. Olha o 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, fortalecidos pelo poder de Deus, que veio pelo Espírito Santo no teu homem interior, assim Cristo apareça, o amor de Cristo apareça, se mostre em você. Esse verbo habitar, ele é muito interessante. Habite Cristo no vosso coração. Esse verbo mostra assim, que Cristo viva permanentemente em você. Há duas palavras para habitação no grego, né? O John Stott vai falar. A primeira palavra para habitação fala de uma habitação temporária, paroikel, é um alojamento, uma tenda. Você monta uma tenda, daqui a pouco você muda, né? Você monta a tenda em outro lugar. Não é como uma casa que é permanente, mas não é essa palavra que foi usada aqui para habitação. A palavra aqui é katoikel, que fala de uma morada permanente. Paulo está pedindo para que Cristo more perpetuamente no coração do cristão. Ele sabe que o crente precisa dessa morada permanente de Cristo, para ele prosseguir na fé. E ele precisa morar, segundo o texto, no coração, novamente, no homem interior, onde o Espírito Santo atua, trabalha, vida no Espírito, raízes espirituais de alguém, algo que ninguém vê, como as raízes daquele carvalho. Lembra da ilustração inicial do sermão? Muitas árvores, raízes superficiais, veio o vento, derrubou. Mas e aquela que estava firmada com raízes fortes, permaneceu de pé? Alguém vê raiz de árvore? É assim, o Espírito Santo trabalha onde nós não vemos, e tudo isso vai acontecer pela fé. Está aí, ó. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. E a gente sabe, Paulo já havia falado no capítulo 2, versículo 8, que a fé não vem de nós. A fé é um presente de Deus, é um dom de Deus. E a fé, ela é a base dessa habitação permanente de Cristo no coração.
Você só pode crer que Cristo habita espiritualmente o teu coração se você tiver fé. Se você não tiver fé, isso aqui é conversa. Uma fé em Cristo, como aquele que, pelo seu Espírito, santifica e fortalece a igreja diante das tribulações. É que essa igreja, essa fé verdadeira, ela mostra que essa igreja está arraigada e alicerçada no amor de Cristo, que foi demonstrado por ela na cruz. Isso, por exemplo, vai resultar no amor que há entre os irmãos. Um amor demonstrado nessa comunhão que reflete o amor de Cristo se entregando na cruz por nós. Esse amor tem que ser visto na igreja, como evidência de que o Espírito está atuando no coração e fortalecendo a igreja. E Paulo usa aqui duas metáforas para dizer da profundidade do amor da igreja no amor de Cristo. Ele diz aí, estando vós, primeiro, arraigados. A palavra é enraizados, é uma metáfora da botânica, né? Da ciência da botânica. Vocês estão enraizados como uma árvore em Cristo. E mais, agora ele vai usar uma metáfora da construção civil. Vocês estão alicerçados. É o alicerce de uma construção. E é muito interessante o tempo verbal desses dois verbos, enraizados, ou melhor, arraigados e alicerçados. O verbo lá no original mostra uma ação completa, está no tempo perfeito, ou seja, isso já aconteceu de maneira completa na vida da igreja. Mas não só isso, está na voz passiva. Quer dizer, essa enraização, esse alicerçamento no amor de Cristo, isso foi realizado por alguém, foi realizado por Deus na vida da igreja, e está no modo particípio, que significa que essa é uma ação contínua na vida da igreja. Olha que interessante. Então, o ser enraizado e alicerçado no amor de Cristo é algo que já está completo na vida do cristão, foi feito por Deus e permanece para sempre. Que coisa maravilhosa! O que isso significa espiritualmente? Não é aula de português aqui, pastor? Não. Vamos tentar trazer para a vida espiritual. Isso aqui está dizendo que é Deus quem enraiza e alicerça a vida de um pecador em Cristo, transformando-o em membro do seu corpo, a sua igreja, e adotando-o pela fé como seu filho. Por isso, meus amados, Paulo disse que Cristo é o fundamento, o alicerce da igreja. Não é homem, não é doutrina extra-bíblica, não é nova profecia, não, é Cristo. É a doutrina que Cristo deixou revelada na Escritura. Ele falou isso em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Mas veja bem, Paulo aqui, ele está orando para crentes que já possuem Cristo como seu fundamento. É ou não é? Já são crentes, já são habitados por Cristo. Ora, então qual é o sentido de agora ele orar e pedir para que Cristo habite na vida do crente? Ele já não tem Cristo, entenderam? Os versículos 16 e 17 aqui do texto, eles estão conectados e eles falam de uma mesma experiência em diferentes perspectivas. Eles falam da santificação que é operada pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Cristo, que para Paulo é o mesmo na sua ação. Ele não está confundindo as pessoas, não. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus Cristo é outra, mas na essência é o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Na essência, mesmo Deus, coeterno, glorioso, soberano, poderoso. Três pessoas diferentes que são o mesmo Deus. É o mistério da Trindade. Então aqui para Paulo, possuir o Espírito de Cristo é possuir o Espírito Santo, meu caro, e vice-versa. Em Romanos capítulo 8, tem um texto que ele chama, assim, de maneira bem expressa, né? Eu lembrei agora desse texto. Ele fala disso. Olha como ele troca as palavras, Aqui em Romanos 8, versículo 9. É o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Primeira vez, Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Segunda vez. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nossa, perceberam aí? Paulo chamando o Espírito Santo de primeiro o Espírito, depois o Espírito de Deus e depois o Espírito de Cristo. Por que ele pode fazer isso? Porque na essência é o mesmo Deus.
Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Aqui, voltando para o texto, Paulo está dizendo que possuir o Espírito de Cristo é possuir o Espírito Santo, e vice-versa. É Deus, na essência, operando na vida do crente. Cristo age na vida da sua igreja pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, que Ele envia da parte do Pai. Jesus envia o Espírito Santo da parte do Pai. Paulo aqui está buscando fortalecer e consolar a igreja diante das lutas, pedindo a Deus que fortaleça o Espírito Santo que ele já possui para poder enfrentar as aflições. E tudo isso para que cada cristão de Éfeso consiga compreender e experimentar a grandeza do amor de Jesus Cristo em sua vida, pelo poder do Espírito, fortalecido a cada dia pelo poder de Deus na vida deles. É o que ele vai dizer nos versículos 18 e 19. Olha comigo, volta para Efésios 3, 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é grande demais, irmãos. Para ser capaz de compreender, com a mente, com o pensamento cognitivo, com a razão, o amor de Cristo pela igreja. O que ele está dizendo? Para ser capaz de compreender isso, é preciso ser fortalecido no coração, no homem interior, pelo Espírito Santo, e pela fé estar firmado em Cristo, sendo morada permanente dele. Do contrário, o homem jamais perceberá, jamais, a grandeza do amor de Cristo, entregando-se em uma cruz para a sua salvação. Ele jamais conseguirá se aproximar de Cristo, participar de uma igreja, ter prazer em ouvir pregação da palavra, cantar louvores a Deus, do povo santo de Cristo, da sua igreja, e experimentar o seu amor e o seu poder para entender todo o mal nele e ao seu redor. Tem um texto que eu gosto, está lá em 1 Coríntios 2, versículo 14. O que Paulo fala lá, igreja dos Coríntios? 1 Coríntios 2, 14. Ele está dizendo que o homem natural, quem não tem o Espírito Santo, não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, do Espírito Santo, porque eles são o quê? Loucura, porque essas coisas se discernem, se compreendem espiritualmente. E esse homem natural não possui o Espírito de Deus. Meus irmãos, o problema da humanidade nunca foi intelectual. Senão, nenhum erudito negaria Cristo depois de estudar a Bíblia. Tem gente por aí que conhece mais Bíblia do que muito pastor, mas conhece aonde? Só aqui. Não desceu para o coração. O problema do homem não é intelectual. O problema do homem é moral, é espiritual. O homem é um ser moralmente caído, depravado pelo pecado. Ele lê, ele compreende, mas ele diz: eu não quero mudar a minha vida. Paulo está dizendo aqui, para vocês compreenderem o amor de Cristo se entregando por vocês, vocês precisam ter um despertamento espiritual, obra do Espírito Santo na vida de vocês. Aí você vai conseguir compreender aqui o tamanho do amor de Cristo por vocês. E ele usa 4 substantivos aqui bem legais para mostrar isso. Ele fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. São substantivos que apontam para dimensões espaciais. Largura, comprimento, altura, profundidade. Esse substantivo, eles estão cobrindo todo o espaço existente. É como se Paulo dissesse assim, o amor de Cristo é tão grande que cobre todo o espaço que existe. Isso aponta para a infinitude do amor de Cristo pela igreja. Como o Filho de Deus morreu por alguém como eu. Muitas vezes eu fico questionando o Senhor. Senhor, o Senhor quer usar uma pessoa como eu? Talvez isso invadiu a mente do apóstolo Paulo, quando lá em 2 Coríntios 5,14 ele disse assim, refletindo sobre o amor de Cristo: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. O amor de Cristo nos constrange. Quem é que compreende isso? Quem tem o Espírito Santo testificando ao seu coração. Esse amor de Deus em Cristo só pode ser compreendido, diz o texto, com todos os santos. E santo aqui, é claro que não são os santos que os católicos romanos adoram,
Não, santo na Bíblia é alguém que foi chamado e separado por Deus para servi-lo agora com sua vida. Se você pertence a Deus, você é um santo, não pelas suas obras, mas pela obra do santo aplicada de graça à tua vida, a obra de Jesus. Paulo está dizendo que esse amor em Cristo só pode ser compreendido e desfrutado na comunhão da igreja, aqui, no amor mútuo demonstrado pelos irmãos. Na soma do amor dos irmãos, nós vemos o quê? A grandeza do amor de Cristo pela igreja. Portanto, quem não é parte da igreja não consegue compreender o tamanho do amor de Deus por ela, porque muito desse amor é visto na prática do amor desse crente por outro crente, que pela fé em Cristo, pela habitação do mesmo Espírito, agora é seu irmão em Cristo. Por isso, o versículo 19, Paulo ora para que a igreja experimente na prática diária esse amor de Cristo, mesmo que ela não consiga compreendê-lo em sua totalidade. Veja de novo o versículo 19 comigo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse verbo conhecer aqui, gnosco, quer dizer, para que vocês saibam de modo experimental, para que vocês sintam o amor de Cristo na vida diária de vocês, um amor que excede todo o entendimento, quer dizer, supera a nossa percepção, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de apreender sobre esse amor. Veja, irmãos, em certo sentido, é difícil percebermos em nossa vida prática a ação de Deus pelo seu Espírito no homem interior, no nosso coração, nos dando conhecimento e a experiência do amor de Cristo por nós. Isso é algo muito sublime. Nós não percebemos toda essa atuação do Espírito, mas mesmo assim é preciso vivermos com a convicção da ação de Deus pelo seu Espírito em nós em todo o tempo. Para quê? Para ganharmos forças, confiança de que Cristo está conosco em tempos de aflição, levando adiante a sua igreja, nos fortalecendo pela ação do seu Espírito que em nós habita. Sua igreja, que na Bíblia é chamada de sua noiva. Eu acho interessante quando as pessoas dizem: eu pertenço a Cristo, mas eu não gosto de ir na igreja. E daí o pastor Hernandes diz: eu fico pensando, como é que você pode pertencer a Cristo e não querer compromisso com a noiva dele? Com a igreja dele? Não dá. É um discurso incoerente. A vida da igreja, Paulo está dizendo aqui, essa comunhão bendita, nos exercita a percebermos e praticarmos esse amor de Cristo na vida dos irmãos. Você vai ser amado aqui, você vai ser ajudado aqui, pessoas vão orar por você quando você estiver com problema. Se você perder o emprego, nós vamos te ajuntar para botar um arroz na sua mesa e por aí vai. É aqui que você percebe o amor de Cristo se espraiando para a tua vida. E daí você vai sendo tomado da plenitude de Deus, Paulo vai dizer. Plenitude, pleroma, você vai sendo preenchido por um amor que extravasa a tua vida. O estado de ter cada parte de alguma coisa totalmente preenchido, é isso que significa essa plenitude. Veja, não é se tornar Deus, hein? Ou ter agora uma natureza divina, como muita gente prega aí, você vai ser um pequeno Cristo. Nada disso, Paulo não está dizendo isso aqui. Você vai ter o caráter, o teu caráter, pelo poder do Espírito Santo, a tua imagem que foi desgastada pelo pecado, você vai ter ela cada dia mais, sendo refeita a imagem de Cristo, a força do amor de Cristo, a doação e a entrega de Cristo, a compaixão de Cristo pelos perdidos, a graça de Cristo, a vontade de obedecer o Pai como Cristo tinha. Tudo isso Deus agora vai comunicar pelo seu Espírito a você. Você vai sendo tomado da plenitude de Deus. Irmãos, a igreja é algo extraordinário. Do ponto de vista espiritual, é inexplicável. Ser tomado da plenitude de Deus é impossível, né? Na sua inteireza, pecado ainda está em nós. É ir tomando cada dia mais, e tomando cada dia mais consciência e experiência na vida com Deus nesse mundo, sendo fortalecido pelo seu poder, por exemplo, para mortificar pecados, buscando maior identidade com o caráter de Cristo. É Cristo e o Espírito de Cristo preenchendo todas as áreas da tua vida.
é revestindo você com força para enfrentar as batalhas como um guerreiro no reino de Deus. Por isso que eu gosto da leitura da Nova Versão Transformadora desse versículo. Lá está assim, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Que coisa grandiosa é isso que Deus faz na nossa vida, como igreja, como membros do corpo de Cristo. E Paulo finaliza essa maravilhosa e poderosa oração, reconhecendo que pelo poder de Deus que opera em nós, na igreja, lavada pelo sangue de Cristo, Deus é capaz de fazer muito mais do que Paulo pediu ou desejou aqui, nessa oração para os seus leitores. Então a Deus toda a glória. Olha o que diz o versículo 20. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus operado na vida do crente o uniu a Cristo, o fortalece cada dia pelo Espírito, trabalhando seu coração, seu homem interior, o que lhe dá a compreensão intelectual e experimental do amor de Cristo na sua vida. Paulo sabe disso, mas ele está dizendo, esse poder de Deus ainda era capaz de fazer infinitamente mais do que tudo isso. Para Paulo, meus amados, o poder de Deus não tem limites. A despeito do que ele tem feito na vida da igreja desde sempre, ele ainda pode muito mais para que a sua glória seja manifestada pela igreja e em Cristo como cabeça da igreja. Paulo orava pelo fortalecimento da igreja no amor de Cristo, e porque nos falta a compreensão plena da capacidade total, de fato, desse poder divino na vida da igreja sobre nossas vidas, Paulo sabia que Deus poderia fazer infinitamente mais do que ela pedia ou pensava, né? Pode ser que alguém, lendo essa carta, ouvindo essa oração, pensasse assim, mas eu preciso de outras coisas. Deus pode fazer mais do que isso aí. Paulo está deixando claro aqui. Isso nos leva a pensar que Deus poderia, inclusive, por exemplo, permitir a tribulação na vida da igreja. Paulo está preso, cumprindo um bom propósito de Deus na vida da igreja. Ele guardaria a fé dos seus filhos no meio do sofrimento, como estava guardando a fé de Paulo. Paulo não está preocupado com a sua segurança e conforto lá na prisão em Roma. Ele está preocupado com a segurança espiritual da igreja em Éfeso. Ele está tratando para que aquelas pessoas não abandonem os seus caminhos, para que eles não neguem o Evangelho, e eles sairiam mais fortalecidos da tormenta. Não é assim? É a máxima de Rousseau: o que não te mata, te fortalece. Você pode enfrentar o sofrimento em duas perspectivas na vida. Nossa, é algo horrível, vai me destruir. Ó vida, ó azar, não me levanto mais disso aqui. Ou então você pode usar para se fortalecer, para levantar mais forte. Resiliência é algo que está faltando tanto a essa geração, não é? Deus, pensando nisso, meus amados, Deus pode não responder nossas orações como gostaríamos, é verdade. Talvez você esteja orando por cura, emprego, prosperidade, por saúde. E pode ser que Deus não responda da forma como você quer, mas o seu poder em nós, Ele nos sustentará até o fim, mesmo diante de não às nossas orações. Você crê nisso? Você quer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que Ele responda não muitas vezes a você? Essa é a paz que Jesus diz que dá aos seus discípulos e que o mundo não pode dar. Não é uma paz circunstancial, é uma paz espiritual. Ela vem do poder de Deus em Cristo, operando pelo seu Espírito na vida do crente. Então, com isso em mente, que Deus tem sempre o melhor para a sua igreja, Paulo explode em glória. Olha o versículo 21. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus revela a sua glória, seu poder na vida da igreja perseguida. O mundo não compreende isso, não entende como é que uma pessoa diante de uma guilhotina não nega a Cristo e prefere perder a cabeça. O mundo não entende isso. O mundo tenta calar a igreja desde a sua fundação, mas a igreja prossegue. Aqui, primeiro ano para a glória de Deus. A igreja prossegue contra toda a oposição, mesmo diante de tantos ataques, mantida pelo poder de Deus que nela opera, tendo seu cabeça Jesus Cristo, de onde ela retira a sua força, o seu poder.
A glória a Deus vem do corpo e do seu cabeça, da igreja e de Cristo, da noiva e do noivo. E isso vai continuar até o fim, até o retorno de Cristo, para julgar os nossos inimigos, os inimigos da igreja. E depois essa glória será perpétua na presença de Cristo, estando todo o mal definitivamente derrotado. Então a gente já pode concluir com algumas aplicações apenas, além daquilo que o Espírito já comunicou a você. Diante das lutas, olha aí, o que Paulo faz pela igreja de Éfeso, e está falando para a igreja presbiteriana de Nova Granada, ele busca a Deus em oração. Olha que interessante, parece algo tão simples. A igreja é tão sofisticada hoje, o que Paulo faz? Ele busca a Deus em oração pela igreja, que a gente faz aqui toda quinta-feira nas reuniões de oração. Ele ora em favor da vida espiritual da igreja, ao Pai, pedindo que ela, como família da fé, peregrina nesse mundo, seja fortalecida em sua vida espiritual, seja santificada pelo poder do Espírito Santo, e busque pureza cada dia mais, para que ela experimente a plenitude do amor de Cristo por ela e sobre ela, para que Deus seja glorificado na igreja e em Cristo, seu líder, seu cabeça, seu comandante. Como é que a gente pode aplicar essa verdade às nossas vidas, como membros aqui da igreja de Cristo? Primeiro, o que esse texto fala para mim e para você? Ore a Deus, meu caro, como sendo seu pai, que cuida de você como filho, que pela fé em Cristo foi adotado em sua família. Faz toda a diferença você buscar a Deus em oração, sabendo que Ele é o teu pai. Esse é o Deus a quem você tem buscado em oração? O seu pai, que para te salvar da condenação de teus pecados, entregou em uma cruz o que Ele tinha de mais precioso, a vida do seu amado Filho Jesus? É esse pai que você procura em oração e confia? Se esse é o seu pai, então, meu caro, Paulo está dizendo, ore confiado de que pelos méritos de Cristo, Ele está ouvindo todas as tuas orações e considerando cada uma delas, segundo a sua vontade soberana, não a tua, mas a vontade soberana dele, porque Ele sabe o que é melhor para você. É Ele, confie nele, nesse teu pai, Ele está cuidando de você. Em segundo lugar, o que esse texto me diz? A força que sustenta a sua vida como cristão não vem de conhecimento intelectual, por exemplo, de cargos na igreja, manifestação de dons espirituais extraordinários. Não é isso que sustenta a tua vida espiritual, não. Mas vem da ação interior do Espírito Santo sobre o teu coração. É isso que fará de você um cristão forte, amadurecido dentro da igreja e no mundo, onde muitos têm sido batidos pelo desânimo espiritual, justamente por serem crentes fracos no espírito. Não tem a palavra pregada, ensinada. Como é que o Espírito vai atuar e fortalecer essas vidas? Busque fortalecer-se espiritualmente pela vida de oração, leitura da Bíblia, estudo da palavra, presença e serviço nas reuniões da igreja. São meios de graça que Deus usa, participação do sacramento, não perde culto de ceia, força espiritual para a tua vida. E aí sim, você vai estar sendo fortalecido no Espírito, pelo Espírito de Deus, para estar de pé, disposto para continuar em meio às lutas servindo a Cristo. Crente forte e espiritual é crente que gosta de ouvir pregação, crente que gosta de estudar a Bíblia, crente que gosta de orar, crente que gosta de estar no culto adorando a Deus. O Espírito Santo está fazendo uma obra poderosa na tua vida. Então eu sempre digo, está tudo bem hoje? Graças a Deus, mas cuidado, porque a gente não sabe o que vai bater na nossa porta amanhã. Então se está tudo bem hoje, aproveita esse momento para ser fortalecido no Espírito. Terceiro lugar, quero perguntar para você, Cristo é apenas uma crença na tua mente? Ou Ele é o Senhor que governa o teu coração? Não basta, meu caro, saber sobre Cristo. O diabo sabe sobre Cristo. Cristo precisa governar a tua vida. Ele tem que ser Senhor sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos,
sobre as suas decisões diárias. Portanto, Paulo está falando para mim e para você, que a gente entregue todas as áreas da nossa vida nas mãos de Cristo, e vamos deixar que Ele cuide delas. Você está lutando em alguma área da tua vida? Entrega para Cristo, Ele é Senhor da tua vida. Ele é poderoso sobre essa área para santificá-la também. Em quarto lugar, como igreja, você precisa experimentar o amor de Cristo de modo prático. Prático. Ó, Paulo preso aqui, amando a igreja, escrevendo para eles, para fortalecê-los na fé. Como é que eu experimento o amor de Cristo de modo prático? Perceba no dia a dia o Espírito Santo manifestando o amor de Cristo em tua vida, em testemunho da tua verdadeira fé. Como? Perdoando quem te ofende, se calando diante de muitas provocações ao teu redor, sofrendo dano muitas vezes calado, dizendo não para tudo que Deus condena na cultura, manifestando compaixão pelos perdidos. Meu caro, a vida cristã, ela é construída sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Não é o resumo das duas tábuas da lei? Jesus falou em Mateus 22, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está resumido o quê? A lei e os profetas. Portanto, olha só, se é assim, igrejas podem ter uma doutrina muito boa, correta, ortodoxa, mas se não houver amor, elas tornam-se frias e duras. O amor a Deus e ao próximo, segundo esse texto aqui, é a base para os relacionamentos sadios, que são evidenciados no perdão e na busca pela unidade do corpo de Cristo. Portanto, avalie se suas atitudes na igreja refletem amor ou apenas cumprem uma formalidade religiosa semanal de comparecimento, aparência de religião fria e estéril. Cuidado com isso. Analise onde está o teu amor na igreja de Cristo. Em quinto lugar, o que esse texto fala para mim e para você? Ele é rico demais. Diante do incompreensível amor de Cristo por sua vida, entregando-se em uma cruz para que você recebesse o perdão de todos os teus pecados diante de Deus, o Pai, qual deve ser sua resposta agora? Sua resposta deve ser vida de gratidão e serviço alegre por aquele que se sacrificou para que você tivesse vida diante de Deus. E, por fim, meu querido, quero dizer, nesse dia em que a gente comemora um ano aqui, pela graça de Deus, essa igreja foi plantada aqui há um ano, para que Deus fosse glorificado pelo que fazemos aqui. Deus fosse glorificado pelo que fazemos aqui. O objetivo dessa igreja não é sua própria glória, o crescimento numérico como fim último, alcançar reconhecimento na cidade, nada disso. Isso tudo é bom, e isso virá como decorrência da glória de Deus buscada em primeiro lugar aqui. Por isso, nós temos primado pela pregação e pelo ensino da palavra de Deus, e também um culto segundo o que foi prescrito pelo próprio Deus na palavra dele, para que o Espírito Santo atue com poder, convertendo incrédulos, que muitas vezes aqui nos visitam, e santificando os corações de crentes, que aqui também vêm, e que já são convertidos, de todos aqueles que por graça têm sido mantidos aqui nesse local, no poder do Espírito de Deus, semana após semana. Que graça, que maravilha! Essa igreja foi plantada aqui em Nova Granada por Deus, para que você manifeste vida cristã verdadeira, onde o Espírito Santo atue na tua vida, fortalecendo o teu homem interior, onde o amor de Cristo agora governe o teu coração, molde a tua vida em todas as áreas, para que você seja alguém que viva cada dia mais, não para você, mas para a glória de Deus, e colha bênçãos infinitas desse novo teu estilo de vida. Que bênção é uma igreja bíblica, uma igreja que tem compromisso com o ensino e pregação da Bíblia, da palavra inspirada pelo Espírito Santo, para que esse Espírito atue na tua vida e te mude, para que Deus seja glorificado, para que você seja fortalecido diante dos embates, e tenha força agora, de dentro para fora. Então não ficar mais doente, é ter Cristo diante da doença. Não é agora não mais ser desempregado, mas é ter Cristo quando falta o dinheiro. Percebe como muda a perspectiva? Alegre-se, querido irmão.
porque Deus tem operado de maneira sobrenatural aqui nesse lugar, pela ação do seu Espírito na tua vida, e por meio da tua vida, na vida de outras pessoas ao teu redor, para que Ele receba a glória, não você e eu, mas para que Ele receba a glória. Que Deus continue derramando suas abundantes bênçãos sobre a Igreja Presbiteriana de Nova Granada, confirmando a sua vontade sobre nós, e que futuras gerações possam louvá-lo pela obra hoje iniciada aqui, através de todos nós. Louvado seja Deus.